Bem-vindo de volta à jornada do investidor e hoje nós vamos falar sobre taxas de juros mundiais, vamos falar sobre câmbio e um pouco sobre arbitragem. No Brasil, eu acabei de falar nas aulas anteriores que a principal taxa de juros é a taxa Selic. É por ela que os investimentos são comparados, né? São regulados, são balizados. Mas, assim como no Brasil, em outros países existem taxas de juros também, só que elas têm outro nome. No Brasil, a taxa Selic, vocês já sabem, é 6,5% ao ano, enquanto eu estou gravando esse vídeo no momento. Mas, por exemplo, na União Europeia, a taxa de juros hoje é 0%. Ou seja, se você emprestar dinheiro para os países da União Europeia, nos prazos mais curtos, você não recebe nada de volta. O quê? Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de juros é 2,5% ao ano. Ou seja, se emprestar $100 para o governo americano, um ano depois você vai ter $102,50. Já o caso da Suíça é muito interessante. A taxa de juros lá é negativa, ou seja, você paga para guardar o seu dinheiro na Suíça. Caramba, quer dizer que a taxa é negativa? Sim. Mas por que essas taxas de juros são tão diferentes e por que tem tantas variações entre os países? Isso tudo depende do risco atrelado ou da impressão de risco que um país tem. A Suíça, por exemplo, o risco é tão baixo de você não reaver ou de você tomar um calote que você precisa pagar dinheiro para deixar o seu dinheiro lá. É como se fosse um cofre onde você paga para guardar o seu dinheiro. É considerado o país mais seguro do mundo para você guardar ou emprestar o seu dinheiro. Então, conforme a economia e a política de um país vai melhorando, a taxa de juros naturalmente vai caindo. E quando os investidores estrangeiros enxergam segurança em um país, naturalmente as taxas de juros vão baixando. Já o Brasil e a Rússia são exemplos de políticas conturbadas, de economias conturbadas, o que gera uma sensação de risco para os investidores, principalmente os estrangeiros que não estão vivendo a economia do país e naturalmente lideram a lista dos países com os juros mais altos. E isso tudo, no final das contas, influencia a taxa de câmbio de um país, que na maior parte das vezes é regulado pelo dólar. E como que isso acontece? Vamos supor que um investidor americano ele tem dinheiro aplicado no Brasil. Quando ocorre uma crise política ou uma crise na economia nacional ou internacional, para não perder o dinheiro ou com o medo de perder o dinheiro, o investidor transforma os nossos reais em dólares e volta para o país de origem. Porque mesmo que ele seja um investidor alemão, ele tem que transformar reais em dólar e dólares em euros para poder voltar para o seu país, para a Alemanha. E quando muitos investidores fazem isso, existe uma corrida para comprar dólares. Isso faz com que naturalmente o preço do dólar suba. O contrário também acontece quando a economia melhora. Se a economia melhora, a política melhora, as taxas de juros podem cair, porque o investidor vê menos risco naquele país. Naturalmente, vendo menos risco, os investidores vêm para o país, porque eles se sentem mais seguros, e trocam dólares por reais. Eles trazem o dólar, tem que transformar o dólar em real para poder investir na nossa economia, sobra dólar na economia e naturalmente o preço do dólar cai. Então, toda essa movimentação na economia é o que traz a segurança para os investidores estrangeiros. Se ele consegue entrar e sair com seus dólares com tranquilidade, ele se sente também muito mais seguro. Finalmente, o último conceito que eu quero explicar hoje é o da arbitragem. Tem a ver com futebol? Não tem a ver com futebol. Imagine que as ações da Petrobras aqui no Brasil estão sendo negociadas a R$200, mas lá nos Estados Unidos as mesmas estão sendo negociadas a $50. Então, se o dólar estiver cotado a R$ 3,60, nós vamos precisar transformar o dólar em real. 50 vezes 13,60 é igual a R$180. Isso quer dizer que lá nos Estados Unidos as ações da Petrobras estão sendo negociadas por R$180 e aqui no Brasil por R$200. Então, nós temos uma oportunidade de fazer uma arbitragem, vender ações no Brasil e comprar as mesmas nos Estados Unidos, ou ao contrário, comprar nos Estados Unidos e vender no Brasil.
e assim ganhar uma diferença de R$20, que é o lucro da nossa arbitragem. Esse foi um exemplo super simples, mas o conceito é que quando há uma divergência de preço sobre o mesmo ativo em lugares diferentes, é possível fazer uma arbitragem sem correr risco nenhum na operação. Quanto menos distorção de preço existir em um mercado, mais eficiente ele vai ser e menos arbitragem a gente vai conseguir realizar. Na crise de 2008, em que o mercado caiu e subiu muito rápido, por exemplo, o que aconteceu? Muitas pessoas fizeram arbitragem devido às operações irracionais que os investidores estavam fazendo. Agora, com o desenvolvimento do mercado financeiro, com muitos robôs comprando e vendendo, fazendo arbitragem no mercado, as diferenças diminuíram e os preços estão cada vez mais iguais em todos os mercados. Fica mais difícil de fazer arbitragem. Porém, em cenários de crise, isso sempre vai ser possível. Hoje em dia, a gente encontra muita possibilidade de arbitragem, por exemplo, nos mercados de criptomoedas. As diferentes corretoras que temos no Brasil e no mundo praticam preços de compra e de venda de bitcoins, por exemplo, muito diferentes. E muita gente hoje trabalha fazendo arbitragens, comprando criptomoedas num lugar e vendendo elas no outro no mesmo momento por preços diferentes. Então essa aula foi para explicar alguns conceitos diversos que vamos utilizar no futuro, né? Misturamos um pouquinho aqui de conceitos, mas eu espero que você tenha entendido esses conceitos, tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça daquela coisa toda de final de youtuber, porque eu sou um youtuber agora, né? Depois de 24 aulas que você está me assistindo, eu já virei um youtuber para você. Então você dê seu like, se inscreva no nosso canal. Se você não se inscreveu no nosso canal depois de 24 horas, eu não sei o que você vai fazer mais. E aperte o sininho, se você esqueceu do sininho. Para quê? Para que o YouTube avise você de todos os nossos próximos vídeos. Não se esqueça, fale com o assessor. Você pode ir na descrição, clicar no link e falar sem custo e sem nenhum compromisso com um dos nossos assessores de investimentos. Espero que você tenha gostado e fique aí para a próxima aula.